O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show e hoje nós vamos conversar com o casal de professores, o Luiz Alfredo e a Romana Franco, que são especialistas em acupuntura. Obrigada pela presença de vocês. Imagina, eu que tenho que agradecer o convite. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui abordando um assunto tão interessante, um assunto que é o combustível da nossa vida por quase 30 anos. E vamos começar falando sobre acupuntura. O que é? Como é que surgiu a acupuntura? A acupuntura, ela é uma disciplina dentro da medicina tradicional chinesa. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos as ramificações. A acupuntura, que são as agulhinhas. A tradicional as agulhas. Exatamente. Nós temos as técnicas de moxa-bustão, ventosa, eletroacupuntura, aurículo. Então, são várias técnicas dentro da medicina tradicional chinesa. E qual é a diferença entre aurículo e a tradicional mesmo, com as agulhas? São tratamentos que visam, o restabelecimento do equilíbrio das energias yin e yang dentro do nosso organismo. Quando eu faço a aplicação, a inserção das agulhas no corpo, é a chamada agulha sistêmica, onde eu tenho uma abrangência maior, envolvendo os meridianos principais, uma possibilidade maior de tratamento. Enquanto que na aurículo é um dos microsistemas. Eu tenho o microsistema auricular, eu tenho da mão, Koryoso-Jitin, eu tenho o crânio. Então trabalha, porém, numa proporção diferenciada. Eu não quero entrar muito em detalhes de aurículo, para não discutir o que trabalha a sintomatologia e o que trabalha a essência. Mas as duas são extremamente eficazes e nós também oferecemos o tratamento do microsistema auricular para nossos pacientes. E como é que funciona? A partir do momento que o paciente vai fazer a primeira sessão, como que funcionam as sessões? Como é que é feito esse tratamento? A duração do tratamento? Então, o paciente chega com um encaminhamento médico, certo? Então, nós vamos fazer toda uma anamnese. Essa anamnese é uma evolução, de todo o histórico do paciente, certo? E dentro disso, nós vamos avaliar com o nosso diagnóstico, como a visualização da língua, também sentimos o pulso, que cada posição de pulso e também a língua representa um órgão e uma víscera. E dentro disso nós vamos fazer o nosso diagnóstico chinês. Eu acho que é importante destacar para quem nos assiste, que a primeira consulta para quem nunca teve contato com a acupuntura, com a medicina chinesa, é bem diferente. Ele chega com uma HD, uma hipótese diagnóstica da medicina ocidental, e a gente foca isso, mas a gente tem uma abrangência muito grande. O conceito de saúde dentro da medicina oriental, medicina tradicional chinesa, ele é muito sucinto. É o equilíbrio da energia yin yang. E a medicina oriental, filosoficamente, ela se baseia num tripé, que é corpo, mente e espírito. Quando a gente começa a explicar isso para o paciente, ele já pergunta, mas vocês vão falar de religião, vão falar de alguma coisa? Não tem nada disso. É que a nossa visão... A pessoa confunde mesmo, acha que é religião. Não tem nada a ver. É uma filosofia dentro da medicina chinesa. E aí a gente começa a efetuar a anamnese, que é ampla, perfeito? Onde, através da anamnese, através da visualização da língua e do pulso, que são outras técnicas que o paciente estranha, mas por que você vai ver minha língua? O que você vê na língua? A gente brinca, nada que um curso de pós-graduação em medicina chinesa você não vai entender o que a gente vê na língua. É que, quando nós falamos em buscar a identificação da desarmonia, significa fazer uma anamnese ampla, com qualidade, a visualização do pulso, a visualização da língua e juntando as diagnoses
para formar, eu não gosto muito da palavra de diagnóstico, mas definir o que a gente chama de padrão de desarmonia. Não esquecendo que a gente tem também o foco do encaminhamento, mas que com certeza a gente está procurando identificar a chamada raiz do problema, que é fazer tudo isso com assertividade e proporcionar um bom atendimento. E o que seria esse padrão de desarmonia? Né? Nós avaliamos os excessos e deficiências de órgãos e vísceras, as funções desses órgãos e vísceras energeticamente. Como o professor falou, nós tentamos equilibrar a energia yin e yang. Então, como equilibrar? Né? Tratando os excessos e deficiências desses órgãos. O tempo ideal de tratamento, né, que acho que é uma das perguntas, seria, quando possível, né, você fazer toda a anamnese, definindo o padrão e fazer a escolha dos pontos também para fazer a inserção. Quando você não tem o tempo suficiente, porque você não deve e não pode fazer a inserção da agulha sem conhecer o seu paciente. Claro. Por isso que é importante você ter uma boa anamnese. Feito a inserção da agulha e a anamnese, isso pode demorar em torno de 50 minutos até 1 hora. Esse é o período, geralmente, do tratamento, de uma sessão? Uma vez por semana, né, que é o ideal também, fora casos específicos que nós fazemos de 2 a 3 vezes por semana, mas isso é raro. Quais são as doenças que vocês percebem que mais procuram, né, as pessoas levam a procurar acupuntura? Olha, a Organização Mundial de Saúde tem uma lista imensa do que a acupuntura pode abordar. Exatamente. Mas a gente percebe que no dia a dia, o que se procura mais, e até uma forma distorcida de se ver a utilização da acupuntura, são as dores, as queixas de dor. Perfeito? Isso a gente atende com muita frequência em qualquer parte do organismo. Só que a abrangência da acupuntura é muito maior do que se limitar a tratar dor. Não que não seja importante, entendi, mas ela é muito mais abrangente. Nós trabalhamos, por exemplo, né, insônia. Insônia é algo que incomoda muito. Uma boa parte da população. Acho que agora, então, nesse período que as pessoas estão, né, confinadas dentro de casa, isoladas. E também transtornos de ansiedade, não só dores, né, mas o emocional dessa pessoa. Fica mais complicado, principalmente agora, neste momento. O que a gente percebe é o seguinte, antes mesmo, né, da instalação da pandemia, a gente já percebia, a gente já vinha tendo uma procura para trabalhar alguns transtornos emocionais. Isso. Agora, com a pandemia, a gente percebe que aumentou ainda mais a procura. Uma das coisas mais frequentes é o chamado transtorno da ansiedade. E o que nos preocupa muito é que determinadas patologias ou determinadas desarmonias estão se manifestando muito precocemente. Nós temos pacientes com 10, 11 anos que já apresentam o transtorno da ansiedade. Crianças, adolescentes, bem jovens mesmo. Então, e a acupuntura trabalha isso de uma forma extremamente eficaz. Aí pode surgir uma outra pergunta, né? Puxa, mas vamos trabalhar crianças com agulha? Sim. Vamos falar então sobre essa parte de agulhas mesmo, principalmente em crianças, que criança tem medo e muitas pessoas têm medo realmente da agulha. Mas você vai me explicar isso, depois do intervalo a gente volta já já, não sai daí. Jornal da Moca. Notícias, entretenimento, história, curiosidades e prestação de serviços. 100% Moca. Tacada Pizzaria. 45 anos de história. Fundada em 1974 no bairro da Moca, oferece aos seus clientes o melhor rodízio de pizzas da região. Mais de 30 sabores entre pizzas salgadas e doces. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão 59, Moca, próximo ao Clube Juventus.
Revista Moca Acontece. Notícias, entretenimento, história, curiosidades e prestação de serviços. 100% Moca. Retornamos com o programa Moca Show e nós estávamos começando a falar, professores, sobre a questão da agulha, que muitas pessoas têm medo. Criança, principalmente, falou que tem muita criança sendo tratada, né, com acupuntura. Isso. Na realidade, o medo vem da mãe, não diretamente a criança. A mãe já transmite aquela ansiedade, porque aquele desde medo, temor. pequenininho, qualquer atitude da criança, olha, se você não fizer isso, eu vou te dar injeção. Então a criança ou o adulto, né, eles associam a agulha de acupuntura com a agulha de injeção, que é completamente diferente. A agulha de acupuntura, ela é fina como um fio de cabelo, né? O diâmetro da agulha da acupuntura é 0,25 centésimos. Quase que imperceptível. Exatamente. E com uma diferença que não é a minha especialidade, né? Mas a injeção ela é dada numa região muscular. Normalmente, a acupuntura, a agulha, ela tem pontos específicos a serem inseridas. Atrás disso, né, a gente tem uma falta de cultura na prática da acupuntura no nosso Brasil. Exatamente. É uma ferramenta, um instrumento que poderia ser utilizado em benefício muito mais amplo da população. O SUS agora, ou recentemente, está começando a trabalhar mais. Trabalhar a acupuntura. Nós já temos 29 técnicas, né, dentro do SUS, das práticas integrativas complementares. Dentre elas, é a acupuntura também. Mas ainda eu ressalto que falta essa cultura. Numa palestra recente que nós tivemos no São Cristóvão, o auditório estava cheio, né? A gente estava falando dos transtornos emocionais transtornos emocionais e também de pediatria. Então a gente perguntou, dos adultos aqui presentes, quem normalmente faz acupuntura? Alguns levantaram a mão, não muitos, né? Dos adultos aqui presentes, quem leva seus filhos para serem tratados com acupuntura? Ou dois que levantaram as mãos. Isso é cultura, gente. Exatamente. Nós temos a responsabilidade de ampliar essa técnica maravilhosa que Deus nos deu em benefício da população. Nós somos responsáveis pela criação da cultura que, lamentavelmente, ainda não existe. Então, nós estamos resgatando uma técnica de mais de 8.000 anos. Né? São tratamentos naturais, certo? Apesar da inserção de agulha, mas o que nós visamos? Né? Tratar o indivíduo e não a saúde, e não a doença, quer dizer. Né? Nós não estamos preocupados com a doença, e sim a saúde do indivíduo. Por isso que você acha que essa questão da medicina integrativa hoje, né, que muito se fala sobre isso, que antigamente era meio que discriminado realmente a acupuntura. Hoje, a medicina tradicional, ela indica seus pacientes, né? Isso, os médicos estão indicando para fazerem também a acupuntura. Então, acho que é uma integração aí. Exatamente isso. É uma integração necessária, né? Que nem no início da nossa conversa, nós falamos que nós, na maioria das vezes, recebemos um encaminhamento do médico ocidental através de uma HD, de uma hipótese diagnóstica. Só que nós não nos limitamos a isso porque a nossa visão é, às vezes, antagônica, mas bem mais ampla no sentido de buscar e identificar a desarmonia. Eu só não queria fugir à tua pergunta inicial, né, das agulhas nas crianças. Nós não esquecemos isso, sobre as agulhas nas crianças, se dói realmente. Essa acho que é a maior dúvida. Dói? Quando eu estava falando da cultura, é diferente. Uma mãe ou um pai que faz tratamento com acupuntura, com certeza, ele sabendo dos benefícios, ele não vai ficar tão preocupado com a inserção na sua criança, porque o resultado é perceptível, muito fácil. Quem não tem esse conhecimento, realmente suscita. Dói. Nós dizemos que, mesmo sendo uma técnica invasiva, quando se compara com uma injeção, é muito tranquilo, não dói.
E vai muito da sensibilidade da pessoa, dos pontos a serem inseridos, né? Até a angulação, nós tomamos muito cuidado com isso também. Né? Então, se você vê uma pessoa muito tensa, então coloca-se alguns pontos para ela relaxar antes de começarmos o tratamento. Uma coisa que é importante é você, quando você inicia a atenção do teu paciente, é a recepção, o acolhimento que você proporciona a ele. Isso é ponto fundamental. E conquistar a confiança dele, para que então você possa fazer um tratamento. Uma outra pergunta que vem muito... É um tratamento em conjunto que nós fazemos. Uma outra pergunta que se faz muito, né? Vocês colocam algum remédio na agulha? Devem perguntar. Né? Bastante. A gente responde o seguinte... Porque acho que vai... Né? Porque como é que você tira a dor ou outra somente com a agulha? A gente responde, o remédio, o medicamento que a gente utiliza é você que nos oferece, está dentro do seu organismo. São as energias que a medicina chinesa nos possibilita trabalhar. Nós damos Perfeito? Condições para o próprio organismo da pessoa se tratar. Entendi. Essa é a diferença de uma injeção, né? Totalmente. Com o remédio lá dentro e da acupuntura. Você vai sentir uma leve picada, o que é muito natural, mas nada que seja insuportável. Tem coisas muito piores que isso. A gente faz uma analogia na brincadeira que já tomou uma mordida de formiga? Tá. É agulhado. É meio que parecido. É bem menos. E quem pode exercer a função de acupunturista? Muita gente tem dúvida. Então, a acupuntura, ela não é regulamentada aqui no Brasil, ela não é uma profissão, e sim uma ocupação pelo Ministério do Trabalho. Nós temos um projeto-lei agora que saiu da Câmara, foi para o Senado, está para ser aprovado nas comissões, então estamos esperando, né, essa regulamentação. Por enquanto, existem os cursos de pós-graduação lato sensu, que todo graduado, principalmente na área da saúde, pode estudar. Medicina tradicional chinesa. E também os cursos de formação, que em várias escolas são autorizadas a ofertar, né? Mas é o mesmo curso, a mesma carga horária. O que diferencia é a pós-graduação lato sensu com a formação livre. É o que existe no momento aqui no Brasil. Então, as pessoas podem estudar tanto a pós quanto cursos livres, certo? E ser acupunturista. Bacana. Só completar, né? Essa questão de quem pode praticar acupuntura, evidentemente requer uma formação, uma boa formação. Com certeza. E isso tem nos preocupado. Nós estamos no meio acadêmico, né? Nós coordenamos o curso em algumas universidades e o que a gente percebe é que, infelizmente, como em qualquer outra profissão, tem profissionais que não têm uma formação adequada. Então, esse é um cuidado. E quando eu falo, não é só acupunturista, qualquer profissão tem os maus profissionais. Então, deve ser feito sim uma pesquisa sobre a formação do profissional, se tem alguma indicação, porque a gente também, na brincadeira, a gente diz que acupunturistas que fazem a prática da medicina tradicional não são muitos, mas espectadores, infelizmente, o mercado tem bastante. Então, esse é um grande cuidado que tem que se trabalhar. Nós já conversamos sobre a agulha, que ela é bem fina, praticamente nem percebe, né? A picada não dói, é bem suave. Eu mesma já fiz acupuntura, a gente realmente relaxa, entra num grau de relaxamento realmente. Só que muita gente tem dúvida se é descartável. Tá? Essa pergunta você vai me responder, Romana, daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já já, não saia daí. Jornal da Moca. Notícias, entretenimento, história, curiosidades e prestação de serviços. 100% Moca.
Sacada Pizzaria, 45 anos de história. Fundada em 1974 no bairro da Moca, oferece aos seus clientes o melhor rodízio de pizzas da região. Mais de 30 sabores entre pizzas salgadas e doces. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão 59, Moca, próximo ao Clube Juventus. Retornamos com o programa Moca Show e nós estamos falando sobre as agulhas. Se são realmente descartáveis, principalmente no mundo que nós vivemos, né, com várias doenças, muita gente tem dúvida. São descartáveis as agulhas? Então, as agulhas são descartáveis, devem ser descartáveis, né? E elas vão para um recipiente, o descarpaque. Ela não pode ser jogada em qualquer lixo. Porque pode infectar uma outra pessoa. Com certeza. Então, a Organização Mundial da Saúde também recomenda isso, né? Então, os acupunturistas tomem cuidado com esse descarte, certo? Porque tanto que quando o paciente chega, ele já está deitado na maca, eu faço questão de abrir o pacotinho na hora e mostrar para ele, né? Em média, quantas agulhas são utilizadas num tratamento? Aí vai depender muito do tratamento que você vai fazer. Então, a nossa técnica, quanto menos agulha, mais assertividade você vai ter no tratamento. Os grandes mestres dizem que você deveria fazer o tratamento com uma agulha. Exatamente. Só que isso, para nós, para nossa realidade, é muito utópico, né? É diferente. É cultural. E o número de agulhas, realmente, como a professora falou, deve ser o menor possível. Para quê? Para evitar a medida... Cada ponto. Quando você trabalha os meridianos principais, a gente faz a inserção bilateral. Então, cada ponto são 2 agulhas. Se eventualmente eu escolher 10 pontos, eu vou estar trabalhando com 20 agulhas. E o grande cuidado é você não trabalhar pontos com antagonismos energéticos. Trabalhar o yin em paralelo ao yang, que você acaba anulando as coisas. Então, quanto o menos é mais nesse sentido. E é muito relativo. A escolha dos pontos é muito importante, né? Lembra que nós falamos de trabalharmos os padrões sindrômicos? Sim. Então, dentro disso, a escolha do ponto que você vai trabalhar para tonificar ou sedar esse ponto, né? De acordo com esse padrão. Falando em ponto, muita gente tem dúvida, quer saber... Dá para emagrecer utilizando a acupuntura? Para tratamentos estéticos, né? Não fazer para rejuvenescer. Nós temos uma especialista em estética com acupuntura, mas especificamente de obesidade, vamos dizer assim, né? Ou de você emagrecer, eu diria que o emagrecimento ou o ganho de peso, ele é resultante de alguma outra desarmonia. E como nós falamos, né, a ansiedade... Você já imaginou você ficar em casa hoje recolhido 30 dias, 40 dias sem ter o que fazer? Inegavelmente vai chegar aquele momento em que eu vou me dirigir à geladeira, ou, né, vou procurar comida. E se eu não fizer atividade para queimar, eu vou ganhando. Então tem muito da ansiedade envolvida nisso. A acupuntura ela vai ajudar acelerar esse metabolismo, certo? Mas deixando claro que a pessoa precisa fazer uma reeducação alimentar, fazer atividade física principalmente, que não adianta colocar a agulhinha, como muitos pacientes, mas eu não gosto de praticar atividade física. Não é? É toda uma mudança de hábito, né? Exatamente, isso. É uma reeducação. Então, a acupuntura vai ser um complemento, vai ajudar, como o professor falou, nessa ansiedade, diminuindo essa ansiedade, né, você vai comer menos e melhor. Então, assim, é todo um trabalho em conjunto, mas ajuda, então, na parte de estética também. Muito. Ajuda e ajuda muito, a gente percebe isso. E, assim, além da estética, né, quais são as principais doenças, assim, 5 mais, assim, que vocês tratam, que vocês veem com muita frequência? Bom,
Isso depende muito do público-alvo, do público que nos procura. Isso. Evidentemente, quando você tem um público idoso, você tem uma manifestação maior da presença de dores, mas não é só isso. Você acaba incluindo incontinência urinária. Tem outros agravantes. Tem né? outros agravantes, mas normalmente é a dor. Lombalgia, E a dor, diabetes, isso. E a dor você depressão. divide por todo o corpo, né? O idoso também apresenta muito, é uma característica, a insônia. Quando você mescla já para o público feminino, a manifestação é um pouco diferente. Tem coisas que o público não sabe, mas você trabalha, no caso do homem, a ejaculação precoce, a disfunção erétil. Tudo isso a acupuntura ajuda e ajuda muito. Libido. A libido, a falta de libido. E sem contar, né, que tudo tem um fundo, todos os transtornos de origem emocional. E principalmente, agora que está na moda, a fibromialgia. Muita gente fala realmente que é fibromialgia. Né? A fibromialgia não só nos idosos, mas adolescentes. E jovens mesmo, e é? jovens. Né? Que nada mais é também que um fator emocional. Uma coisa que a gente percebe também, né, está aumentando a cada dia, e até pela própria instituição que nós trabalhamos, é pós-operatório. A recuperação pós-cirúrgica, né, também é indicada também é com a muito acupuntura. indicada. Exatamente isso. Que o foco mesmo do tratamento com a acupuntura é a prevenção. Né? Não é só tratar a doença instalada. Então vamos começar a fazer um tratamento de prevenção, prevenir antes que a doença se instale. Aliás, de novo, né, é a falta de cultura. Exatamente. Eu sempre gosto de destacar isso. Nós procuramos só depois que o mal já está instalado, Exatamente. que a doença já existe. E aí eu vou dizer que nós, do gênero masculino, temos uma culpa imensa. Tem mais medo, O homem procura muito menos se cuidar do que a mulher. Em termos de consultório, eu diria que, para ser bem modesto, 90% da população são mulheres. 10%. Os pacientes são mulheres, A maioria. A mulher, eu não vou nem dizer que ela se valoriza, mas ela se gosta muito mais, ela se preocupa muito mais. O homem tem uma certa onipotência, né, em que nada vai acontecer com ele, deixando para procurar qualquer atendimento quando já se manifesta. E nem sempre tem tempo para cuidar dessa desarmonia. Bom, para finalizar, eu sei que vocês desenvolvem um trabalho muito importante dentro do Grupo São Cristóvão Saúde, aqui, né, no bairro da Moca. Queria que vocês mencionassem um pouco desse trabalho dentro do hospital. O nosso trabalho realmente é bastante amplo, vem crescendo a cada dia que a gente percebe a procura aumentando, né? Nós estamos no São Cristóvão Saúde completando agora em setembro 5 anos e o trabalho que a gente faz é multifatorial, né? Onde nós temos toda uma equipe, a gente trabalha no CAIS, é uma das unidades, é o Centro de Atenção Integral à Saúde, onde tem especialidades diversas, médicos ocidentais, fisioterapeutas, psicólogos, terapias ocupacionais, fonoaudiólogos, né? Enfermagem também, é toda uma equipe que trabalha em conjunto com o objetivo primeiro de promover a ampla recuperação do paciente. E, inegavelmente, a acupuntura tem uma grande parcela nisso, em tudo isso que nós falamos, né? Dores, pós-cirúrgico, qualquer que seja a desarmonia, a acupuntura acaba se inserindo nesse contexto. O nosso objetivo lá dentro, realmente, não só tratar, mas como a prevenção. O CAS veio com essa intenção de prevenir, né, e reabilitar os nossos pacientes. Okay? Muito obrigada pela presença, nós não temos mais tempo, mas já convido para outras conversas, né, acupuntura, enfim, sobre a medicina, né, tradicional chinesa, tem muita coisa para ser falada ainda. Verdade. Muito obrigada pela presença. O contato dos professores você encontra aqui na tela, o Facebook e o WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência, você pode nos acompanhar todas as terças-feiras no canal 9 da NET, 186 da Vivo e no canal 8 da Vivo Fibra. Muito obrigada, até a próxima!